Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Colom e eu trouxe mais um vídeo para a nossa série de 72 anjos. O anjo de hoje é o anjo de número 28, o anjo Serreiá. O anjo Serreiá, pessoal, ele é um anjo que nos concede a longevidade, a saúde, a proteção contra os mais diversos perigos, né? Ele também irá nos auxiliar muito em tudo aquilo que envolve acidentes, né? Doenças. Ele irá nos auxiliar também contra os riscos, pessoal. Então, para quem quiser estar se conectando com essa energia angelical, vocês podem se conectar num dia de maior conexão com ele, que é a quinta-feira, né? Utilizar uma vela verde. Para quem quiser utilizar um cristal, vocês podem estar utilizando um cristal de amazonita. O incenso, vocês podem estar utilizando o incenso de olíbano, né? E o horário mais indicado seria das 9 até as 9h20 da manhã, tá? O anjo Serreiá, pessoal, ele é um anjo que tem como elemento o fogo, né? E está relacionado também com o planeta Júpiter. E o anjo Serreiá, pessoal, ele é muito interessante, porque ele irá nos auxiliar bastante em tudo aquilo que envolve também o equilíbrio entre o físico e o espiritual, tá, pessoal? Ele também atua dentro das prevenções, né? E isso é muito importante. Por quê? Vamos supor que você também trabalhe em situações assim que envolvam alguns riscos, né? Então vocês podem estar se conectando com ele para atrair essa proteção, né? Contra esses riscos, por exemplo, né? Ou então para que você de alguma forma potencialize a sua intuição diante de situações de riscos ou até mesmo catástrofes, inclusive catástrofes naturais. Olha que interessante, pessoal. Uma coisa que nós iremos perceber na jornada de nossa vida, pessoal, quando nós estudamos um pouco a espiritualidade, é que nada acontece por acaso. E, por exemplo, muitas das coisas que acontecem, nós somos avisados antes. Só que nós não percebemos isso, por quê? Por causa da nossa correria do dia a dia, né? Correria, entre aspas, porque na verdade é nós que nos colocamos na posição de correr, né? Então todo esse estresse diário, né? Essa correria diária, ela faz com que nós nos distanciamos da própria natureza, né? Do próprio universo. Então nós não olhamos mais para cima, não olhamos mais para as estrelas, nem para a lua, né? Antigamente era comum fazer isso. É por isso que pessoas, por exemplo, que vivem em zonas rurais, principalmente as pessoas mais antigas, né, que viviam nas zonas rurais, elas conseguiam perceber quando o clima ia mudar, quando ia vir uma tempestade de granizo, uma tempestade muito forte, né? Elas sabiam, mesmo sem ter acesso a uma televisão, sem ter acesso à rádio, elas só de olhar para o céu elas já sabiam é, que algo estava para acontecer, então elas se preparavam, né? Olhando as estrelas, por exemplo, né? Os esquimós, por exemplo, eles seguiam pelas estrelas, né? Então eles também sabem a melhor época para poder se preparar olhando para as estrelas, pessoal. Então isso prova, mais uma vez, que nós estamos perdendo a nossa conexão com a própria natureza, com o próprio universo. Nós estamos nos desligando dia após dia de tudo isso. E aí o que, que acontece? A verdade é que nós sempre recebemos os avisos, pessoal, só que não escutamos, não vemos. Então, quando nós voltamos a ter essas conexões, né? Quando nós voltamos a trabalhar nesse ponto, nós percebemos que as coisas começam a fluir, a nossa intuição ela começa a aumentar, né? Então, para quem quiser se conectar com CREA, é interessante até que vocês utilizem. Aqui eu vou dar uma dica muito importante, tá? Vocês podem estar utilizando aqui os 4 elementos, tá? Aqui sim eu falo para que vocês procurem utilizar durante a conexão com o CREA uma vela, por exemplo, né? O incenso. Vocês podem utilizar algum cristal, não precisa ser necessariamente amazonita, vocês podem utilizar algum outro tipo de cristal, tá? E um cálice com água, tá, pessoal? Ou um cálice ou um copo que nunca foi utilizado, tá? Com um pouco de água e que tem esses 4 elementos, tá? Procura deixar esses elementos em volta de vocês, né? Procurando sempre se alinhar com os 4 pontos cardeais. Por que desses 4 elementos? Sendo que os elementos aqui mais indicados para conexão com o CREA, né? Seria justamente a amazonita, né? O olíbano, o fogo, né? Ali o fogo, né? No caso seria da vela verde, tá, pessoal? Mas por que que colocaria
esses 4 elementos, sendo que você fala que precisa só da sua mente. Porque aqui, pessoal, o objetivo também é reconectar, né, com a natureza. Então, isso é importante. Ou então fazer isso em algum ambiente que tenha a natureza, mas que também tenha água, né, perto, né? Então já auxilia bastante. Mas por que disso, pessoal? Porque o Anjo Serreia ele está muito ligado com essa questão de proteção contra as catástrofes naturais, né? Contra as doenças também. Ele auxilia bastante na cura de doenças, né? E também dentro da sabedoria, das decisões importantes. Só que aqui, pessoal, uma coisa que eu achei muito importante com relação ao CRA é justamente essa questão de alertar e proteger relacionado aos riscos, seja no trabalho, seja numa viagem, por exemplo, né? Então isso potencializa a nossa intuição para que nós consigamos ali, digamos assim, escutar algo antes que ela aconteça. Não vou dizer que isso é 100% infalível, tá, pessoal? Mas que auxilia bastante, auxilia, tá? Então eu já tive a prova disso também na conexão com o CRA. Então é por isso que eu falo para vocês darem um foco maior nessa questão dos elementos, tá? Para a conexão com ele. E o interessante aqui, pessoal, é que o anjo CRA ele é o anjo de número 28, né? Se eu fizer aqui a soma, né, 28, nós obtemos também o número 10 e também o número 1. Olha que interessante, né? Então, o que eu quero dizer com isso? O 10 e também o 1. Não é uma regra, tá? Mas eu gosto de fazer essas associações também. Porque eu extraio muita informação fazendo isso, pessoal. Eu não fico preso apenas ali no simbolismo ali, no significado também do anjo em questão. Então, obtemos também o número 10 e o número 1. Nós obtemos o arcano maior do mago, obtemos também o arcano maior da roda da fortuna, né? E o que isso quer dizer? Que as coisas são cíclicas também. Então, dentro do arcano maior da roda da fortuna. Então, as coisas são... Ela mostra o que? Uma ciclicidade. Ela mostra os ciclos ali também, né? Que uma hora ela está de um jeito e de repente ela gira também. Só que a grande sacada aqui é perceber quando isso está para girar. Entenderam? Então, nesse momento, vocês já devem estar percebendo que os números também dos anjos, eles não estão ali por acaso. Tem um porquê. Então, nós percebemos os ciclos. E aí que entra uma questão muito interessante. Os ciclos da natureza, né? Aquilo que a gente está se desconectando cada vez mais. Então, aqui nós também percebemos o ciclo, quando ele está prestes a girar. Então, na conexão com o CRA, eu gostaria que vocês prestassem muita atenção nos ciclos, pessoal, tá? Nos ciclos, os ciclos da vida, tá? Os ciclos ali da natureza. Comecem a sentir novamente a natureza. E eu garanto para vocês que vocês perceberão muitos eventos que antes ou estavam esquecidos ou que vocês não percebiam realmente. Então vocês conseguirão perceber algumas coisas, alguns eventos muito antes deles acontecerem, tá? Ou então irão sentir ali que algo diferente, alguma energia diferente que mais tarde se mostra como realmente uma mudança, tá, que aconteceu e vocês de alguma forma sentiram, mesmo que não saibam explicar exatamente o que. Então o anjo CRA ele vai nos auxiliar também nas decisões que nós tomamos, principalmente as decisões que envolvam um maior grau de importância, pessoal. Ele dá também nos conceder a sabedoria, né, a prudência, o discernimento diante das decisões, pessoal. O anjo CRA ele também irá nos auxiliar bastante na proteção em tudo aquilo que envolve o fogo, tá, pessoal? Então, por exemplo, se você trabalha, por exemplo, dentro de uma siderúrgica, por exemplo, né, ou algo relacionado com fogo, ou mora em regiões em que exista algum desafio relacionado com fogo, com queimadas, por exemplo, né, vocês podem estar atraindo essa proteção, essa energia de CRA para que amenize essa situação. Em alguns casos, para que cesse, né, essa situação que envolve esses perigos naturais, que envolve esse incêndio, né, ou se for um caso de incêndio, e tudo aquilo que envolve uma ruína ou perda de alguma forma, tudo aquilo que envolve um tipo de catástrofe, tá, pessoal? Então, só que não é só isso, lembrando que você também precisa estar alinhado com essas energias, né? Para que você consiga acessar essa força de uma forma mais eficaz para a situação em que você está passando. E volto a repetir, não vai resolver 100% dos seus problemas, não vai fazer milagre na sua vida, não é bem assim que funciona, tá, pessoal? Mas
Por exemplo, se ele não consegue cessar uma catástrofe, porque nada acontece por acaso, existem leis maiores do que nós. Se ele não consegue cessar, ele consegue pelo menos te avisar, ou então te proteger de alguma forma de alguma coisa mais complicada. E ele também nos concede a compreensão da nossa jornada, né? De tudo aquilo que nós fizemos que não foi muito condizente com uma energia mais elevada, e para que a gente consiga compreender isso, né? Perceber esses erros e nos retificar, né? E trabalhar futuramente para que esses erros não sejam mais cometidos. Então, é um anjo muito interessante para essas questões, né? Principalmente do equilíbrio físico, né? Do equilíbrio espiritual, e na prevenção também de situações mais complexas, tá, pessoal? Então, a dica de hoje foi essa, o anjo de hoje foi esse, tá? Eu espero que esse vídeo tenha ajudado aí alguns de vocês. E agora, pessoal, recitarei a oração do anjo Serreia, como eu sempre falo em praticamente todos os vídeos. Levem como exemplo, não precisam fazer exatamente igual, tá? Façam a oração de vocês com a força interna de vocês, tá? Com aquilo que realmente está dentro do coração de vocês, mas sempre agradecendo pela energia, que é como se já estivesse recebendo essa energia, ou como se já tivesse recebido, tá, essa energia. Então eu farei aqui a oração do anjo Serreia para que vocês tenham como exemplo, tá, pessoal? Anjo da proteção e da vida longa Serreia, sou grato por me envolver com teu escudo de luz e afastar de mim os perigos visíveis e invisíveis, e me livrar de toda enfermidade do corpo e da alma. Sou grato por me guiar com sabedoria para que eu evite o mal e fortalecer minha saúde, minha fé e meu espírito. Sou grato pela sua presença nos dias difíceis e sou grato por sua força me sustentar quando eu vacilar. Serreia, sou grato por ser meu guardião fiel na estrada da vida. Amém, amém e amém. Entenderam, pessoal? É desse jeito que vocês precisam fazer uma oração. Por quê? Porque você já está agradecendo por essas energias, como se elas já estivessem acontecendo, entendeu? Então vocês precisam sentir isso. E aí aproveitem para fazer essa conexão, né, que eu falei para vocês, com a natureza novamente, né? Procurem prestar mais atenção na natureza, nos ciclos, pessoal. Isso vai potencializando essa energia dentro de vocês, e vocês perceberão que vocês começarão a perceber aí quando estiver prestes de ocorrer uma grande mudança, tá? Seja ela física, mental, emocional, espiritual. E aí, digamos assim, vocês não serão pegos de surpresa. Na verdade, nós sempre somos avisados da maioria das coisas. É que nos esquecemos como se escuta tudo isso, tá, pessoal? Então, espero que esse vídeo tenha ajudado alguns de vocês. Boa sorte e luz na sua jornada. Me chamo Colom. Gratidão.